Então vamos continuar estudando as etapas do projeto de uma instalação de bombeamento básica, uma instalação como a representada ao lado e que foi estudada inicialmente já no YouTube. Está aqui o endereço e vocês poderão ver a primeira parte da solução desse problema. Este link também vai aparecer aqui no canto superior direito. Então nós temos a nossa instalação, é uma instalação de bombeamento e aqui nós temos a equação da CCI. Vamos iniciar essa segunda parte pensando em selecionar a bomba adequada para a mesma. Bom, como optamos pela bomba KSB, está aqui o endereço do seu catálogo, vamos procurar selecioná-la. Partimos da nossa equação da CCI, que nós tínhamos a carga estática, como deu positiva nesse sítio da bomba, a parcela correspondente à carga cinética na seção final, a parcela correspondente à perda de carga na tubulação de 3 polegadas, a parcela correspondente à perda de carga na tubulação de 2 polegadas e meia, a parcela correspondente à perda de carga na tubulação de 2 polegadas. Lembrando que a nossa curva característica da instalação ficou em função da vazão e do coeficiente de perda de carga distribuída. Além disto, esta vazão, nesta equação, tem que entrar em metros cúbicos por segundo. Temos, no caso, a água a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius nós temos sua massa específica, a sua viscosidade dinâmica e a sua viscosidade cinemática. Para a vazão de 4,62 litros por segundo, que seria a nossa vazão de projeto, nós temos uma vazão de 16,6 metros cúbicos por hora. Por que estamos fazendo isso? Para a determinação do coeficiente de perda de carga distribuída, no caso, para 3 polegadas. Nós iremos substituir na nossa CCI com a vazão de projeto e vamos achar o HB de projeto. Então, obtivemos, no nosso caso, o F 0,0212, vamos trabalhar com Churchill. Maneira análoga, para a tubulação de 2 polegadas e meia, está aqui o diâmetro interno, a área, a rugosidade é sempre a mesma, a vazão também, temos um F 0,0213 e no caso de 2 polegadas, nós temos um F 0,0214. Considerando todos esses coeficientes de perda de carga distribuída na nossa CCI e colocando a vazão de projeto, que no caso seria 4,62, dividir por 1000 para passar para metro cúbico por segundo, obtivemos o HB de projeto igual a 46,8 metros. Tendo a vazão de projeto, o HB de projeto, o fabricante selecionado, nós vamos para o diagrama de tijolos. Marcamos o nosso HB, puxamos uma horizontal, HB de projeto, 46,8 metros. Marcamos a nossa vazão, 16,6 metro cúbico por hora. Onde cruzar, nós temos a bomba selecionada, no caso, a bomba 32-160.1. Inicialmente foi ela que nós vamos pegar. Nós vamos no catálogo e vamos buscar as suas curvas. Vamos voltar, selecionamos a bomba, vamos voltar para as etapas do projeto. Escolhida a bomba, nós vamos agora partir para a especificação do ponto de trabalho. Especificação do ponto de trabalho tem que ficar claro na nossa mente que no final vai ser o cruzamento da curva característica da bomba, caso do diâmetro do rotor selecionado, com a curva característica da instalação. No cruzamento da CCI com a CCB, nós vamos ter o nosso ponto de trabalho. Então aqui nós temos, no caso da bomba selecionada, a sua curva característica. Marcamos a vazão e a carga manométrica de projeto para ter noção de qual vai ser o diâmetro do rotor. Então temos lá 16,6, 46,8 e a bomba que nós vamos trabalhar será a de 162 milímetros. Feito isso, nós vamos agora buscar variar as vazões. Para cada vazão nós vamos calcular os Fs e vamos estabelecer uma tabela da vazão e do HS. Dessa maneira vamos traçar a CCI. Então aqui nós temos a nossa vazão, os nossos Fs e os nossos HS. Para a bomba do diâmetro de 162 milímetros, poderíamos estimar os seus pontos. Então estamos marcando o primeiro ponto, que é a carga estática, 38, o ponto correspondente à vazão de 4 metros cúbicos por hora, 38,6, o ponto correspondente a 8 metros cúbicos por hora, 40,2 e assim por diante. Vamos marcando todos os pontos que calculamos. Ora, marcamos os pontos, podemos uni-los e aí vamos obter a CCI. No cruzamento da nossa CCI, vermelho, com a nossa CCB, no caso a de 162 milímetros, nós vamos puxar e vamos ler a vazão de 17 metros cúbicos por hora. Tranquilo, maior do que a vazão de projeto e não muito mais, a vazão está satisfeita. O nosso HB de maneira análoga, precisávamos de 46,8, deu 47 metros, foi atendido. Aí nós podemos ler também o rendimento, no caso
está entre 52 e 54, aproximadamente, olha, aqui eu tenho, vocês podem observar, o 52,5. Com isso, eu tenho a nossa vazão de trabalho, 4,72 litros por segundo, ou 17 metros cúbicos por hora, nosso HB, 47 metros, nosso rendimento, 52,5%. Podemos calcular a potência mecânica, gama Q, HB sobre o rendimento. Se trabalharmos no sistema internacional, vamos obter essa resposta em watts, que nos deu 4.130,5 watts. Pegando esse valor dividido por 735, obtemos o valor em CV, 5,62 cavalo-vapor. Aí prolongamos a nossa vazão até a curva do NPSH e vamos ler o nosso NPSH fornecido pelo fabricante, que é denominado de NPSH requerido. E no caso deu 2,5 metros. O ponto de trabalho especificado seria compatível com o recomendado pelo fabricante. Para saber isso, eu vou buscar o rendimento máximo. No rendimento máximo, eu leio a vazão para ele. Pego o valor da vazão do rendimento máximo, multiplico por 0,5 e multiplico por 1,2 e vou ter o intervalo ideal para o funcionamento da bomba. Nunca abaixo do 0,5, porque eu vou ter problema de recirculação. Se possível, não acima do 1,2, porque eu aumento a probabilidade de cavitar. Se ter a recirculação, seria isso. Parte do fluido que deveria ser recalcado retorna, criando os choques, ou seja, as nossas ondas de choque dentro da nossa bomba, o que vai danificar suas partes mecânicas. E a cavitação, ela acaba corroendo totalmente o rotor. Lembrando que a cavitação seria, primeiro, a vaporização na própria temperatura de escoamento, devido a uma pressão muito baixa. Em seguida, essa vaporização, eu tenho uma condensação, porque a pressão aumenta na mesma temperatura. Ora, na vaporizar e condensar, eu vou ter explosões, e essas explosões é que danificam o rotor. Chegam a arrancar realmente o material do mesmo e com isso encurtando a vida da bomba e diminuindo tremendamente o rendimento de funcionamento da mesma. Então, esses dois fenômenos devem ser evitados. Então, voltando para as etapas do projeto, já que especificamos o ponto de trabalho, nós vamos verificar o fenômeno de cavitação. Como disse, seria a vaporização total ou parcial. Inicialmente se pensou que esse fenômeno ocorria na entrada da bomba. Para tal, se tem que calcular a pressão na entrada. Essa pressão na entrada, na escala absoluta, sendo maior do que a pressão de vapor, vai evitar o fenômeno que denominamos de supercavitação, que é aquele que ocorre na entrada da bomba. Para isso, eu vou calcular a pressão como? Aplicando a equação da energia da seção inicial até a seção da entrada. Então, eu vou ter a carga total na seção inicial é igual à carga total na entrada, mais a perda de carga antes da bomba. No nosso caso, a minha carga inicial é zero. Por quê? Porque o ZI está no plano horizontal, a pressão que haja aqui é atmosférica, na escala efetiva é zero, e a velocidade é zero pela condição de regime permanente. Rearranjando, eu vou ter a determinação da pressão. Só que essa pressão está na escala efetiva, já que eu considerei a pressão atmosférica igual a zero. Para transformá-la para a escala absoluta, basta somar a pressão atmosférica local. E aí eu tenho que pensar em evitar esse fenômeno, pelo menos o da supercavitação. E para tal, eu devo diminuir a minha parcela que está dentro do colchete, ou até mesmo torná-la negativa. Por esse motivo, é que a bomba deve ser instalada o mais perto possível do nível de captação, com a finalidade de diminuir a cota de entrada. Ou até mesmo colocar a bomba afogada, que vai nos corresponder a uma cota negativa. A tubulação antes da bomba deve ser a menor possível, com a finalidade de diminuir a perda de carga. Quer dizer, quanto menor o L, menor a perda de carga. Na tubulação antes da bomba, devem ser usados acessórios estritamente necessários, porque assim eu diminuo a somatória dos L's equivalentes. Isso também vai fazer a perda de carga ser reduzida. O diâmetro da sucção, inicialmente, é adotado um diâmetro imediatamente superior ao diâmetro que foi dimensionado o recalque. Lembrem, eu sempre dimensiono o recalque e adoto para a sucção um diâmetro imediatamente superior. Se no final eu conseguir deixar com o mesmo diâmetro sem ter o fenômeno de cavitação, eu deixo, fica mais fácil de fazer a manutenção. Outro ponto importante é que o ponto de trabalho não deve estar muito longe do rendimento máximo, que é o ponto de projeto recomendado pelo fabricante. Esses seriam os cuidados que eu deveria adotar para evitar o fenômeno de cavitação. A condição, então, para não existir a supercavitação, é eu ter a pressão na entrada, na escala absoluta, maior que a pressão de vapor. Só que, infelizmente, isso não garante que eu não tenha um fenômeno de cavitação dentro da bomba.
Para evitar esse fenômeno, eu vou ter que recorrer ao nosso chamado NPSH. E a condição necessária para se não se ter a cavitação é que o NPSH disponível, que é calculado pelo projetista, menos o NPSH requerido, que é fornecido pelo fabricante, tem que ser maior do que zero. O igual também não cavita, mas eu estou sem reserva nenhuma contra a cavitação. Então, decorrido um pequeno intervalo de tempo, pode começar a ocorrer o fenômeno de cavitação. Importante observar que esse N é de net, P de positivo, S de suction e H de head. Outra coisa importante, a Petrobras muitas vezes traduz esse NPSH por ALPS, altura líquida positiva de sucção. Importante mesmo para evitar a cavitação e tem que ter reserva. Então o disponível tem que ser maior do que o requerido. O requerido dado pelo fabricante e o disponível calculado pelo projetista. O requerido é a carga na entrada da bomba na escala absoluta menos a pressão de vapor. No caso do projetista, eu substituo essa carga de entrada absoluta como sendo a carga inicial absoluta menos a perda de carga antes da bomba. Que é a mesma coisa. Dessa maneira, eu vou poder calcular o NPSH disponível. No caso da bomba escolhida, foi a de 162 milímetros. E quando eu li o NPSH requerido, eu li para o diâmetro de 166 milímetros. É possível essa situação? Bom, eu fiz essa pergunta também para o fabricante. E vejam o que ele me respondeu. Prezado Raimundo, a diferença entre os valores do NPSH para os diâmetros mínimos e máximos dos rotores é muito pequena, motivo pelo qual é apresentada apenas a curva com os valores maiores. Atenciosamente, Paulo Sérgio Vilhena, que era o gerente setorial de vendas. Então, quando ele me der uma única curva, é porque eu peguei os valores maiores e eu vou trabalhar com uma segurança e eu vou usar ele para todos os diâmetros de rotores que eu tenha da bomba. Vamos considerar o nosso problema que estamos desenvolvendo e vamos verificar em relação ao fenômeno de cavitação. Para isso, eu tenho o NPSH requerido, que seria a carga na entrada da bomba absoluta menos a pressão de vapor, igual a 2,5 metros. Muitas vezes a KSB me manda acrescentar meio metro como segurança, que no caso eu não acrescentei. Estou trabalhando com 2,5, mas se eu leio o catálogo, ele pede para colocar algum valor em cima, eu colocaria. O NPSH disponível vai ser a nossa carga inicial absoluta menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor. Importante, essa perda de carga antes da bomba é calculada com a vazão de trabalho. No nosso caso, 17 metros cúbicos por hora. Só que eu vou dividir por 3.600 para trabalhar em metros cúbicos por segundo. Então nós temos lá a situação, vamos calcular. O nosso H0 absoluta, outra coisa que é fundamental, eu vou ter que adotar nessa situação o plano horizontal de referência igual ao do fabricante. O fabricante não sabe onde está o nível de captação, então ele sempre adota o plano horizontal de referência no eixo. Tá? Então no cálculo do NPSH disponível eu sou obrigado a adotar o PHR também no eixo da bomba. Então no nosso caso, adotando o PHR no eixo da bomba, então olha, eu eliminei essa situação e vou adotar o PHR na parte superior. Essa daqui ele está simplesmente eliminado. Olha, eu vou eliminar essa situação. Então, olha, não existe esse plano horizontal de referência, eu vou eliminá-lo e vou adotar o PHR aqui, ó, no eixo da bomba. Quando eu adotei o PHR aqui, ó, eu vou ficar com menos 3 metros, tá lá, ó, o menos 3 metros, mas agora eu sou obrigado a considerar o valor da pressão atmosférica, foi dado 10 a quinta pascal, então 100 mil dividido pelo gama, no caso da água, 997 vezes 9,8, vou ter uma carga inicial igual a 7,2 metros. Vou calcular a perda de carga. No caso do antes da bomba, eu tenho a perda de carga na tubulação de 3 polegadas e da tubulação de 2,5 polegadas. Eu tenho os Fs, que eu calculei para a minha vazão de trabalho, que deu 0,0212. Coloco nos cálculos das perdas, vou ter uma perda de carga de 0,782 metros. Dessa maneira, eu tiro um NPSH disponível igual a 6,1 metros.Ora, a reserva contra a cavitação, seja com 2,5, seja com 3, vai existir. No caso de 2,5, eu vou ter uma reserva de 3,6 metros, muito boa. Se eu tirasse mais meio metro como segurança, eu ficaria com uma reserva ainda de 3,1 metros. Então, para a nossa situação, eu posso garantir que eu não tenho problema com relação à cavitação. Não estando cavitando, eu vou voltar
para as etapas do nosso projeto. E vamos partir para a última etapa, que seria o cálculo do consumo de operação. Diante dessa nova etapa, fica claro que eu vou ter que especificar o motor elétrico que vai acionar a nossa bomba hidráulica. Por quê? Porque o consumo vai estar ligado a esse motor elétrico. Uma das maneiras que eu tenho para escolha é dada pelo professor Massintaire. Nele eu tenho uma tabela. Se a nossa potência mecânica da bomba é até 2 CV, eu uso uma margem de segurança de 50%, ou seja, eu vou pegar o valor do NB e multiplicar por 1,5. Se for de 2 a 5, vou multiplicar por 1,3. Se for de 5 a 10, vou multiplicar por 1,2. Se for de 10 a 20, vou multiplicar por 1,15. Se for acima de 20, vou multiplicar por 1,1. No caso, se eu trabalhar com óleo diesel, eu vou multiplicar por 1,25. E se for gasolina, eu vou multiplicar por 1,5. Seriam as nossas seguranças. Então, no nosso caso, como nós trabalhamos com uma potência de 5,62 cavalos vapor, eu vou ter que multiplicar por um fator de segurança de 1,2, que vai me dar 6,75. Ora, se eu olhar para os motores normalizados, 5 e 7,5, eu vou ter que escolher o de 7,5. Não dá para escolher o de 5, por quê? Porque eu estaria com rendimento acima de 100%. Então, nesse caso, eu escolho o motor de 7,5 CV, que vai nos dar um rendimento na ordem de 74,9%. Um rendimento para motor elétrico relativamente baixo. Feito isso, eu vou partir para o consumo mensal. Primeiro eu vou transformar isso para quilowatts, eu multipliquei por 735, passei para watts, dividi por 1000 para quilowatts. Multipliquei pelo número de horas que eu trabalho no dia e o número de dias no mês, e vou obter um valor de 1058,4 kWh mês. Esse seria o nosso consumo para essa instalação. Vamos aplicar isso e vamos aprender fazendo. Eu proponho alguns exercícios para vocês aplicarem todos os conceitos que nós estudamos até o momento. São 56, o 57, também o 58, aqui estão as curvas, o 59. Observem aqui, fundamental, olha, que eu teria a nossa carga estática, aqui nós teríamos o ponto de shutoff, aqui nós teríamos no cruzamento o ponto de trabalho. Se eu subo, eu vou conseguir ler o rendimento do ponto de trabalho. Se eu puxo para a esquerda, eu vou ler o HB do ponto de trabalho. Não dá para ler a vazão porque não foi fornecida. Mais um exercício para vocês aplicarem. Aprendam, tenham coragem, acreditem na competência de vocês e resolvam esse exercício fundamental para vocês se autoavaliarem para saber se aprenderam as etapas de desenvolvimento de um projeto de instalação hidráulica básica. Após resolver os 5 problemas propostos, essa primeira etapa, de projeto de uma instalação de bombeamento básica, eu considero como sendo encerrada. Não esqueçam de reverenciar as novas perguntas. Elas certamente abrem novos caminhos, o que jamais ocorrem com as velhas respostas. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueçam de clicar no like e no sininho para receber notícia de novos vídeos. Até breve.